Agora, você tinha falado dessa questão, inclusive que o Felipe estava introduzindo agora, da diferença entre a reciclagem e o reaproveitamento. Se a gente fosse dar um exemplo para quem está vendo, que tipo de aplicações um computador velho, um equipamento velho pode ter dentro de casa, por exemplo? Dentro de casa, Felipe, como acabou de falar, servidor, enfim, pode dar esses usos mais óbvios. Mas tem uma outra parte que a gente trabalha montando laboratórios de experimentação, que aí já não é dentro de casa, que é uma outra linha que trabalha mais com essa parte criativa e lúdica, que é você saber para que serve uma máquina, o que tem dentro dela, que tem muita gente que tem medo de abrir um computador, né? Para ensinar as pessoas também como funciona aquilo. Como funciona aquilo e o que aquilo pode virar. Então, você pode, ter N soluções criativas. Fazer robozinhos, fazer, enfim, foguetinhos, coisas que... Desde brinquedinhos, assim, eletroeletrônicos, tem pessoas que dão oficinas de robótica livre a partir de lixo eletrônico, como dar outros usos, transformar, sei lá, um gabinete pintar aquilo, dar um outro uso. Pegar uma CPU, transformar aquilo numa prateleira. Então, não necessariamente uma coisa que é um lixo eletrônico vai ter um fim eletrônico. Mas é essa questão que é a meta-reciclagem, né? Você reciclar de uma outra forma. Você usar aquele aparelho, talvez não para a função primordial dele, mas para alguma coisa que simplesmente você não vai jogar no lixo e ser conduzido lá para aquele caminho que a gente estava falando agora há pouco, de descarte irresponsável. O que acaba acontecendo na lista é mais ou menos isso. Chegam várias pessoas assim, tenho, sei lá, 10 computadores no e-mail de contato do site da Meta Reciclagem. E às vezes as pessoas da lista têm interesse em recolher aquele material para dar um fim criativo, mas não é reciclar propriamente. Por isso que, assim, não há um consenso quanto à doação. Existem alguns materiais que são absorvidos pela lista, mas não como uma solução final, e também não é uma grande quantidade. E tem outros que, enfim, a gente acaba direcionando para outros lugares. Para reutilização dos aparelhos? Reutilização, descarte que seria adequado. O Felipe estava falando agora há pouco da lei de resíduos sólidos aprovada no Brasil. Acho que talvez seria legal a gente se aprofundar um pouco mais para entender como é que está esse cenário no Brasil. Esse é o principal avanço na questão do lixo eletrônico no Brasil nos últimos anos? Quem sentir, por favor, pode Como marco jurídico, sim. Né? Porque, como o Felipe falou, na verdade existe um lobby. Existia e ainda existe um lobby muito forte da indústria que produz tais equipamentos. Se a gente comparar a cadeia de produção do computador com, por exemplo, a cadeia de produção de um alimento. Quando você compra um alimento como produto pronto, acabado, se você olhar no alimento, atrás está escrito do que ele é composto. Os ingredientes do alimento estão ali. Se você compra um computador, não vem escrito isso. Não está escrito que ele tem cobalto, tem arsênio, tem ouro, tem platina, tem cádmio, tem mercúrio. Então, é muito interessante isso, como a indústria fez esse lobby para não assumir o custo de recolher esse equipamento, sendo que ela, no princípio da cadeia produtiva, tem a noção de que material é composto aquele computador ou qualquer equipamento eletrônico que foi produzido. O que eles alegam bastante é que o custo da logística reversa é muito alto. Porque a variedade de equipamento produzido é muito grande. A gente está falando de computador, mas se você classificar como lixo eletrônico, e também próprio classificar como lixo, já que tem, por exemplo, um dos materiais é ouro que tem ali. Que eu saiba, o ouro nunca foi lixo em lugar algum. Você vai ver que o custo de recolher, a logística, de reprocessar esse material, é que a indústria não quer assumir. Ela quer, agora, como está aprovado, e é uma norma jurídica que todos vão ter que seguir, ela quer equilibrar esse custo com o governo e com a sociedade civil. Mas é muito curioso, porque ninguém
pode, em princípio, produzir o seu próprio computador. Existe uma responsabilidade, nós não temos uma lei para isso específica, né? Uhum. Então, o controle da cadeia de produção ficou muitos anos na mão da indústria. Como agora isso passa juridicamente para o Estado tem condições de cobrar isso, eles começam a negociar formas de isso ter um ônus maior para a indústria, né? De ter um ônus distribuído. Quer dizer, na cadeia produtiva, que envolve o lucro não é distribuído, o lucro é concentrado na empresa que produziu. Mas na hora do descarte, na hora da questão ambiental, que é muito grave, porque se você for definir como lixo eletrônico, você teria que definir lixo eletrônico a hora que ele é produzido, na fábrica, e não a hora que ele é descartado, né? Porque o computador já é definido como um componente prejudicial ao meio ambiente, pelos compostos que ele carrega. Agora, esse é um movimento recente no Brasil, né? Dessa pressão Sim, mas a na lei ficou 20 indústria. anos para ser aprovada, né? Uhum. Ao passo que em outros países essa política foi mais rápida, ela aconteceu mais rápida pela pressão da sociedade civil. Agora a gente entrou no processo da lei, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, onde estão sendo abertas audiências públicas. Já existe um plano já pré-definido, claro que em acordo com a indústria, com a sociedade civil, né? E esse plano vai ser mostrado à população, e a população, ou qualquer comunidade, qualquer associação, qualquer grupo, pode opinar nesse plano, quais alterações podem ser feitas. Está sendo feito a nível estadual, começou agora, já está sendo feito por região, no Centro-Oeste, e em São Paulo, até o dia 5 de outubro, estão abertas as inscrições pelo site do Ministério do Meio Ambiente. Então, essa é uma hora que a população pode, sim, né? A lei está feita, mas ela pode opinar de como vai ser feito isso. Eu acho que tem uma questão aí que é importante quando a gente fala dessas coisas todas de reciclagem e tal. Que as pessoas tendem a acreditar, por conta de exemplos que a gente tem, por exemplo, do alumínio e tal. As pessoas acham, não, reciclagem dá dinheiro. Uhum. Reciclagem vai ser lucrativo e tal. E quando a gente começa a falar de reciclagem de eletrônicos, as pessoas falam, não, mas como que não tem ninguém investindo nisso? Isso dá dinheiro. Os eletrônicos, justamente por serem compostos por dezenas de materiais diferentes e todos eles miniaturizados em pequena escala, soldados em camadas e tal, o custo para a extração de um material, por exemplo, de um pinguinho de ouro que tem numa placa, é muito alto. Então, assim, aquele material pode, no fim, ser utilizado como ouro, normalmente pode. Mas o custo financeiro e o custo ambiental, às vezes, de extrair aquilo é muito alto. Muitas vezes, e essa é uma coisa que não se fala muito, a reciclagem acaba sendo mais poluente do que simplesmente extrair mais material ou fazer uma deposição que não seja reciclagem, que seja o reaproveitamento e tal. Então, assim, tem alguns equívocos em que as pessoas se baseiam quando elas falam, não, mas como que isso não está resolvido ainda? Porque, assim, primeiro, lixo eletrônico, reciclagem efetiva, que é reintroduzir no ciclo produtivo, reintroduzir na cadeia produtiva, não dá lucro. Isso tem um custo. Quando a gente fala que aqui no Brasil, então agora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a indústria tem que assumir a logística reversa para poder, enfim, a indústria assumir os custos daquilo. A indústria tem uma objeção que é bastante legítima, que eles falam, grande parte dos eletrônicos que estão no Brasil não foi a gente que fabricou e não foram os importadores registrados que pagam impostos que trouxeram. Então tem ali o mercado cinza, que é uma questão bastante complicada, no sentido que é um material meio sem dono. Que se for ver, a gente vai ter que responsabilizar a indústria, mas a indústria é uma empresa chinesa que mandou aqui por contrabando e tal. E é uma objeção que é legítima. Só que a consequência dessa objeção é que nada é feito. Então, assim, o que a gente tem que fazer é pensar num sistema em que a responsabilidade seja dividida entre a indústria e entre o governo, e entre o terceiro setor, e entre a sociedade, que é como que a gente faz para bancar os custos disso. Seja avançando em outras áreas que a gente vai ter que pegar recursos de outros lugares, seja criando maneiras mais criativas de reaproveitar aquele material. A ideia do reuso é interessante, mas ela tem um grande problema, porque assim, ela trabalha sempre em pequena escala. E a gente já montou, assim, na meta-reciclagem, a gente já montou dezenas de laboratórios de meta-reciclagem em diferentes lugares do Brasil.
em que a gente sempre chega, em determinado momento, a gente chega num limite. Que é assim, quando a gente recebe 100 computadores de uma vez só, cara, vai ter um monte de material que a gente não vai conseguir aproveitar. Vai baixar E esse número aquilo bem. vai gerar pra gente um custo, porque a gente quer fazer as coisas do jeito certo. Então aquilo vai gerar pra gente um custo de reciclagem que a gente vai ter que gastar muito dinheiro para reciclar aquilo do jeito certo. Ainda por cima tem algumas coisas, alguns tipos de eletrônicos, por exemplo, os monitores CRT, os monitores de tubo antigos, que no Brasil não existe nenhum lugar que faça o processo correto. Que lá é cheio de chumbo e tal. O que acontece é que no Brasil o pessoal deixa um terreno baldio perto de casa e vai molecada lá de madrugada e joga vidro para quebrar. Ou queima, né? Ou queima, não, mas molecada gosta de quebrar vidro, né? Joga pedra e tal. Aquele material ali, cara, é chumbo misturado com vidro. Aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai virar e vai contaminar o solo. Ou vai uma criança lá começar a mexer no chumbo e tal, vai ter contaminação pesada e tal. Tem um monte de complicações aí que a gente não consegue nem avançar e justamente assim, as objeções são legítimas. Então, acho que quando a gente fala de pensar a cadeia inteira do material eletrônico, a gente tem que pensar aí no final, na reciclagem, na deposição e tal, sabendo que tem essas complicações, sabendo que a reciclagem muitas vezes é prejudicial ao meio ambiente, que a reciclagem é custosa, que a reciclagem lança materiais. A gente tem que saber que a reciclagem, quando a gente fala que tem ouro no computador, então vale a pena reciclar. Vale a pena pegar o ouro. Grande parte, quase todo o restante do material não vale nada. Só que a gente tem que pensar também no começo do processo. De onde que vem esses materiais? Tem uma questão que é importantíssima e que pouca gente fala, que é a questão do coltan, que é a colombita tantalita. É uma liga de material, um mineral que é utilizado, não sei exatamente precisamente para que é, mas é nos monitores, nas telas de LCD, que estão em todos os celulares, GPS, sistema de navegação de carro, laptop, tablet, enfim. Está na grande maioria dos eletrônicos. Dos eletrônicos, e cada vez tem mais eletrônicos usando tela de LCD, ou enfim, essas telas fininhas. O material, um dos materiais que proporciona a funcionalidade disso é o coltan, que grande parte do coltan do mundo, e eu acho que a maioria do coltan do mundo, é explorado no Congo. A guerra civil do Congo a manutenção da guerra civil no Congo se deve, em grande parte, por conta dos interesses locais de extração desse minério. Ou seja, cada vez que a gente vai numa loja da operadora de celular aqui e compra um celular novo, a gente está ajudando a financiar uma guerra no Congo. Que daí entra numa questão geopolítica mais complicada, mas no final das contas é uma tecnologia que sai e depois volta para a África, né? Sim. Sai do Congo, nesse sistema que você está falando, sai do Congo e volta para principalmente Gana e Nigéria. Vamos sintetizar um pouco exatamente o que a gente estava falando até agora. Então, essa lei dos resíduos sólidos é um avanço, mas retroativamente a gente tem um grande problema, que é uma batata quente que ninguém quer assumir, que é essa história de centenas de milhões de equipamentos no Brasil vendidos antes dessa lei. É um assunto interessante, mas antes a gente tem uma dúvida. Lorena, por favor. O pessoal que está perguntando, a gente recebeu uma pergunta de uma leitora que não se identificou, no internauta. Ela perguntou, financeiramente, compensa mais reciclar um componente eletrônico ou produzir um componente novo? Ela falou que é para os três. Por favor. Quem se sentir... Porque quando a gente fala financeiramente, geralmente as pessoas pensam num lucro imediato. Só que, assim, o lucro, ele não pode só levar em consideração o dinheiro, mas sim toda uma cadeia produtiva e de vida em que as pessoas estão inseridas. Então tem, sei lá, o dano ambiental, o dano da pessoa mesmo, da saúde da pessoa. Então, é complicado falar em reciclagem, porque, como o Felipe estava dizendo, nós não temos condições, sei lá, salubres para se fazer isso. É um ambiente pesado. Se você for na Santa Efigênia, onde tem os catadores que fazem a extração desse material, se qualquer um de vocês tiver a oportunidade de ir lá e entrar, tipo, é um lugar que não tem um cheiro bom, que o ar é pesado, é um lugar muito, muito obscuro, até falando. Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Aqui no centro de São Paulo, em equipamentos eletrônicos. Você chega lá e tem depósitos, assim, uma portinha, você vai entrando e, sei lá, você chega em galpões enormes de lixo eletrônico. Então, você não tem esse processo correto hoje.
E se você for fabricar outro, você vai fabricar outro aonde também? Com elementos que vieram da onde? Da África, da Ásia, com mão de obra subempregada, que aquilo foi extraído de recursos naturais, sabe-se lá como. Então, é uma questão muito complicada conseguir mensurar o que é mais impactante ou menos impactante. Uhum. Eu acho que é uma coisa que tem que ser vista, assim, de uma forma bem ampla, e pensando em resolver isso a longo prazo, e pensando na tecnologia como algo que não seja um produto final, mas que contemple um projeto complexo, desde da fabricação, as pessoas que estão sendo usadas como mão de obra, os recursos naturais que estão sendo extraídos, e qual vai ser o destino reverso daquilo lá. Ou seja, a gente está batendo muito nessa questão que não é reciclagem, não é reaproveitamento. Eu queria até matar uma dúvida com o próprio Marcelo, que é o seguinte. Eu fui cobrir quando foi lançado esse centro da USP, no qual você falou, que vai fazer a filtragem, e eu lembro que foi um lançamento muito festejado, porque era uma coisa muito carente, era um setor muito carente, principalmente em São Paulo, né, que concentra muitas empresas e muitos dos usos desses aparelhos. De 2 anos para cá, como é que andou isso? O centro continua recebendo para fazer a filtragem dos equipamentos que depois vai mandar para o descarte. Qual que é a relação também entre descarte e reciclagem desses aparelhos? Então, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar com a professora Tereza, que é quem começou o processo dentro da USP, ela me disse que o CEDI, nesse momento, já com acho que quase 2 anos já de funcionamento, ele ainda é deficitário. Até para responder a pergunta da menina, ele não tem como cobrir os custos. Né? Ou seja, ele nem dá faz prejuízo. O processo de reciclagem, ele só faz a triagem. Ele só recebe material e depois prensa isso e tal e manda para as empresas recicladoras. Mas uma questão que é importante colocar aí dentro da resposta que a menina, da pergunta que ela fez na internet, é que o processo de reciclagem também ele é caro porque uma única empresa no mundo está patenteando as tecnologias de reciclagem. Uma empresa da Bélgica. Então Qual existe, é o nome da empresa, sabe? Chama Umicore. Umicore, tá bom. E aí qual é a questão? Ela não permite que os países desenvolvam suas tecnologias de como reaproveitar esse material. Porque no fundo, muitos desses materiais, não só isso que o Felipe citou, mas vários materiais são materiais raros. São materiais que só alguns países é que produzem aquele tipo de material. Então a cotação desses minerais, elas estão subindo. Porque como estão se produzindo muitos equipamentos cada vez mais, né, a tendência é uma curva, né, crescente mesmo, né, uma reta já, né, não mais uma curva. Então, alguns países começam a ter a preocupação política mesmo de como terão acesso a esses materiais no futuro. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que a inovação tem que ser colocada nesse processo, não como uma despesa, um custo, mas como algo que você possa trabalhar essa cadeia produtiva de descarte, de reaproveitamento, do início ao fim. E que ela não fique restrita só a determinadas empresas ou determinados países. E eu acho que tem um outro aspecto de inovação aí que não é só assim. Tem um aspecto importante de inovação que é desenvolver tecnologia para tratar desse tipo de material. Tem outro aspecto de inovação que é, no começo do processo, a indústria adotar medidas de fabricação que possibilitem que aquele material seja mais facilmente descartado ou que possa voltar. Existe um livro que é uma nova, enfim, uma escola de design de produtos que está sendo chamada de Cradle to Cradle, que é de um pesquisador, se não me engano, alemão, austríaco, chamado Braungart, em que ele fala justamente do berço ao berço, que a gente costuma pensar assim, do começo ao fim do processo, mas ele fala que as coisas têm que ser cíclicas. Então, ele propõe uma ideia chamada upcycling, que é quando um produto que avança uma etapa na cadeia, ou seja, geralmente o produto sai, ali, extração extração do minério, fabricação dos componentes, montagem do computador, venda, uso, descarte. Quando a gente fala de upcycling, que não é reciclar é voltar para o começo do ciclo. Quando a gente fala de upcycling, é voltar a uma etapa, ou seja, ele voltar do uso
para a empresa que montou aquele equipamento. Então, poder aproveitar alguns daqueles componentes e não mandar tudo para o lixo. Essa logística reversa. Isso não é logística reversa. É outro conceito? Isso é outro conceito, chama Faz uma upcycling. produção reversa. E daí você reaproveita mesmo algumas coisas? Na verdade, assim, isso é uma possível tendência da engenharia e no design de produtos. E, na verdade, é uma campanha que esses pesquisadores, é o Braungart e mais um, que não lembro o nome agora, é uma campanha que eles estão fazendo para que as escolas de engenharia adotem isso no ensino, enfim, sobre design de produtos, sobre então passaria produção. pelo design também. Passa pelo design também, mas assim, convencendo a indústria a adotar medidas que possibilitem um impacto menor, um impacto ambiental menor. Tem alguém que já usa isso, alguma indústria? Enfim, no livro deles tem alguns exemplos, assim, principalmente de escala experimental, mas para os eletrônicos é muito interessante isso porque o ciclo de vida é muito curto. Por questões que fogem até ao controle da indústria, o ciclo de vida é curto, muitas vezes assim, incentivado para a própria indústria, tem toda a questão de obsolescência programada. Tem um vídeo fantástico produzido pela TV espanhola que se chama Comprar, Tirar, Comprar. Comprar, jogar fora e comprar. E ele mostra várias coisas e o começo do vídeo é justamente mostrando um cara que tem uma impressora que para de funcionar. Ele leva a impressora para arrumar e descobre que não tem mais como consertar a impressora, mas depois, pesquisando na internet, ele descobre que a falha da impressora é artificial. Foi implantada pelo fabricante um chip que, depois de tantas impressões, faz com que a impressora não funcione mais. Você consegue ver esse vídeo no YouTube? Pra quem Dá tá para ver no YouTube. agora? Sim. Como é que é o título em espanhol? Comprar, tirar, comprar. Legal. Ou dá para procurar no YouTube também por obsolescência programada. Tá. E eu acho que encontra Legal. esse vídeo. Legal. E tem entrevistas de especialistas do mundo inteiro. Tem uma entrevista com o Serge Latouche, que é um teórico do decrescimento, que é um francês que está justamente pregando que as pessoas se contentem com menos, não queiram sempre comprar mais, consumir mais e descartar mais. Porque a gente tem esse grande problema, a gente gera cada vez mais lixo na vida contemporânea, agora com o Brasil, a economia se aquecendo e tudo mais, a gente tem esse problema. E tem um outro risco, que já que a gente está falando da economia crescendo e tudo mais, dos riscos que isso pode trazer, além do consumo, que aqui no Brasil a gente tem uma característica, tem um traço cultural, que é uma coisa que na Red Meta Reciclagem a gente sempre tenta valorizar, que é a ideia da gambiarra, a ideia de se apropriar dos poucos recursos que a gente tem à mão para fazer as coisas acontecerem, mesmo sem ter as ferramentas corretas, mesmo sem ter o equipamento certo, mesmo sem saber exatamente como funciona. Isso, hoje em dia, em um mundo de quase colapso ambiental, em um mundo de crise econômica internacional, isso pode ser visto como uma vantagem competitiva. Ou seja, a gente tem um senso de criatividade, de inovação cotidiana que faz com que as pessoas saibam precisar gastar menos. Ou seja, as pessoas têm existe esse traço cultural no Brasil que incentiva com que as pessoas gastem menos. Com a economia aquecida, com essa questão do desemprego baixo e tal, a gente tem um risco que é a gente deixar de lado isso. Deixar de lado essa facilidade da inventividade cotidiana, da gambiarra, de fazer as coisas acontecerem, e a gente esquecer porque agora a gente pode comprar coisas vindas da China com o dólar baixo, que está aumentando agora um pouquinho, mas enfim. E eu acho que tem uma coisa aí uma coisa que é a gente valorizar essa questão da gambiarra, de fazer as coisas acontecerem e não precisar comprar sempre coisas novas, que eu acho que a gente precisa sempre trazer à tona. Assim.